Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família angolana e não só. Esperamos que esteja tudo a correr bem com a graça de Deus. Sabemos que está ali disposto a nos acompanhar nesta viagem agradável de aproximadamente 1 hora. E nós, equipa do programa Mais Família, agradecemos, pois sabemos que a sua companhia nos transmite muita alegria. Hoje abordaremos em torno de um tema também muito importante, como tantos outros que têm passado por aqui. As atividades laborais do cristão no dia do sábado. E para este tema, já temos aqui o nosso convidado especial, que vai abordar em torno dele, que é o pastor Osvaldo Cauele. Na verdade, ele gosta de usar o nome todo. Osvaldo dos Santos Cauele. Ele que é mestrando, é distrital, é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Alguém vai dizer, mas esse pastor estuda. Não é, pastor? Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado. É um prazer mais uma vez estar em vossa companhia. Mais uma vez no programa Mais Família. Amém. Ok. Nós ficamos felizes quando temos de volta os nossos convidados. Com muito prazer. E já aproveito dizer, a transmitir às nossas famílias que todas as quintas-feiras teremos o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Certíssimo. Nome completo. Faltou mais algum? Não, está perfeito. Ele que é esposo da irmã Ana Cristina Cauele. Perfeito. Ok. Hoje ela não está porque foi atender a uma reunião de esposas de pastores, mas já esteve com o pastor há pouco tempo, foi cumprir essa missão e talvez, se o programa não demorar tanto, ela apareça aqui, não é, pastor? Certíssimo. Ok. Pastor, hoje vamos falar sobre este tema, as atividades laborais do cristão no dia do sábado. Alguém vai dizer, mas o que é que tem o sábado? É só nos acompanhar durante aproximadamente 1 hora e já vai saber o porquê desse tema. Há quem pensa, mas aquelas pessoas que vão ao sábado à igreja, por quê? Quem diz que tem de ir à igreja ao sábado, se outros vão ao domingo? Hoje vamos falar dessa atividade. Será que os que frequentam, os que adoram, os que oferecem um culto de adoração ao Senhor ao sábado devem trabalhar? Mas o tema está aqui. As atividades laborais do cristão no dia do sábado. Pastor Cauele, quem é o cristão? Esta pergunta ela é importante, muito importante, e é parte daquilo que é a designação do nosso tema. E em síntese nós podemos dizer que cristão é um seguidor de Jesus Cristo, seguidor da filosofia e dos ensinos de Jesus. E ele, ao seguir esta filosofia ou estes ensinos, ele precisa atingir um nível de tanta intimidade com Cristo ao ponto de ser amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Por isso é que tem a designação cristão. Cristão. Que vem de Cristo. Vem de Cristo, certíssimo. Que lindo, não é, pastor? Demais. Ok, as atividades laborais, já estamos a falar dele, para quem só agora sintonizou, as atividades laborais do cristão no dia do sábado. O pastor há pouco já explicou quem é o cristão. Então, eu quero saber agora, pastor, o que a Bíblia fala sobre o dia do sábado. A Bíblia fala muito a respeito do dia de sábado. Nós encontramos desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento inúmeras informações a respeito do dia de sábado. Mas nós gostávamos de começar a ler aquela que é das mais importantes declarações bíblicas a respeito do sábado, que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, justamente na lei de Deus, o também conhecido 10 mandamentos. No capítulo 20, desde o verso 8 ao verso 11, nós encontramos claramente palavras do grande legislador. Deus declarou: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É interessante perceber que o termo sábado, que provém do
hebraico significa literalmente repouso, descanso ou, se preferir, feriado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é santo. O sábado é santo. E a ideia de santificar ou de tornar alguma coisa santa do ponto de vista bíblico é tornar separado, tornar especial, tornar algo como sendo incomum, único dentro daquilo que é a nossa visão das coisas. Okay. Então, quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, quer dizer que é um dia especial, separado de descanso, com um propósito especial para a vida humana. E por ser lei, nós devemos cumprir. É lei e nós precisamos cumprir. Okay. Pastor, há quem diga que as Bíblias são diferentes, por essa razão nem todos os cristãos cumprem a mesma lei. Qual é a Bíblia que os cristãos devem seguir para que todos cumpram uma única lei, que é esta dos 10 mandamentos? Certo. Na verdade, principalmente em nossos dias, tem existido algumas tendências por parte de editoras, né, ou editores, tendências de fazer determinada alteração na palavra de Deus. Mas no último capítulo da Bíblia, o capítulo 22 do livro do Apocalipse, nós encontramos uma declaração superpoderosa, justamente nos últimos versículos de Apocalipse 22, que também são os últimos versos da Bíblia, a partir do verso 18 ao verso 19, nós encontramos que eu a todo aquele, são palavras de Jesus, que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém, o verso 19, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, tal como tentei explicar, tem existido esta tendência, mas senão do ponto de vista histórico, a Bíblia que nós usamos, a Bíblia acreditada dentro do contexto do mundo cristão, e principalmente estamos a falar desde a época dos primeiros cristãos, do primeiro século da era cristã, estamos a falar dos dias de Jesus, os escritos que eles usavam, que era parte da coleção dos livros do Antigo Testamento, e depois dos dias de Jesus e dos apóstolos, onde conseguimos encontrar os dados históricos para o Novo Testamento. Estas informações foram sempre acreditadas dentro do contexto do percurso da história do cristianismo. Principalmente na época da Reforma Protestante, sempre se acreditou que as informações fossem essas que nós encontramos nessas nossas Bíblias comuns. A tradução de João Ferreira de Almeida e todas as outras traduções acreditadas dentro do contexto cristão, elas sim, e quando nós olhamos para aquilo que é o relato dos 10 mandamentos nessas Bíblias, nós claramente vemos ali a presença do sábado. Algumas poucas que estão surgindo, os editores, de uma forma tendenciosa, têm vindo tentar alterar, mas pelo que lemos aqui, eles estão carregando uma maldição, ou estão à procura de uma maldição por parte de Deus. Porque se a gente faz uma alteração nas escrituras, automaticamente estamos desviando as pessoas da verdadeira adoração ou desviando as pessoas da essência de salvação. Pastor, quantos livros deve conter a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas há Bíblias com mais livros? Existem sim algumas Bíblias com mais livros. E são usadas também? E, infelizmente, alguns cristãos têm usado estas Bíblias. Mas não deviam? Não deviam usá-las. E por que não deviam, pastor? Não deviam usá-las porque os livros que foram acrescentados nestas Bíblias, teologicamente chamamos de livros apócrifos. O termo apócrifo significa um livro com inspiração duvidosa. Quer dizer que as informações que encontramos neste livro são informações que, de certa forma, contradizem o rolo sagrado de uma forma geral. Então, porque possui uma informação duvidosa, a fonte é duvidosa, então nós consideramos como tendo uma inspiração duvidosa, porque cremos na revelação harmoniosa das Escrituras. Então, se porventura encontramos um livro que tem uma informação contrária, então é algo questionável. Por isso é que os teólogos usam o termo apócrifo para dizer que
este livro tem uma inspiração duvidosa e não é recomendável. E o pastor poderia nos dizer quais são os livros que estão a mais, para além dos 66, não é? Certo. Existe o livro de Baruch, existe o livro de Judite, existe o livro de Epístolas de Pedro. Até os apóstolos, nós vamos encontrar que nós não encontramos seus livros na Bíblia. Nós vamos encontrar que nessas outras Bíblias também eles aparecem como tendo determinados livros. Então, não são livros acreditados dentro do contexto cristão, tudo por causa desse detalhe que fizemos menção da história e do conteúdo que esses livros possuem, que de certa forma faz um choque com aquilo que é a revelação todo abrangente das Escrituras. É recomendável ler para se ter o tal conhecimento ou não? Na verdade, nós, ao desejar fazer leitura, é para uma questão de encontrarmos pontes ou formas pelo qual podemos ajudar as outras pessoas a desaconselhá-los no consumo destas informações. Agora, ler como se fosse fonte para a aquisição de certa ou determinada informação divina, então nós estamos a trilhar por um caminho que não é ideal. Então não se aconselha? Não se aconselha. Okay. Não se aconselha. Pastor, como o nosso tema é mesmo esse sobre as atividades laborais do cristão, já falamos quem é o cristão, já sabemos também sobre o dia do sábado, na vertente bíblica. Sobre as atividades laborais, pastor, no sábado, é errado trabalhar nesse dia? É interessante perceber que ali mesmo nos 10 mandamentos, onde nós encontramos esta poderosa declaração do legislador, lembra-te do dia do sábado para o santificar. No verso 9 diz que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, normalmente as pessoas, por causa desta declaração, têm compreendido que no dia do sábado nós não podemos fazer atividades, não podemos ter ocupações, não podemos fazer obras. Mas quando lemos atentamente a informação dentro do contexto da lei, nós vamos perceber alguma coisa emocionante, interessante. O texto diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O termo mas é uma conjunção adversativa. Está a mostrar para nós que há uma outra categoria de obras. As tuas obras devem ser realizadas durante 6 dias. Mas no dia do sábado, as obras são as obras do Senhor. É o dia, por isso é que a Bíblia apresenta mesmo vários textos bíblicos. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz que o sábado é meu, é dele, esse é o pronome possessivo que foi usado. Êxodo capítulo 30, em o verso 13, o sábado também é meu. Vamos para o Novo Testamento, Apocalipse 1, verso 10. E é importante falar do novo, pastor, porque muita gente diz, o antigo já passou. Certo. Estamos nessa era, devemos usar só o novo. Mas se ontem fomos crianças e hoje somos adultos, o nosso passado não conta? Conta e muito. E do ponto de vista de religião, principalmente no contexto cristão, nós não podemos separar os 2 testamentos. É um equívoco. A separação dos 2 testamentos faz com que nós não tenhamos uma compreensão correta ou concreta daquilo que é a vontade de Deus. E a história não fica completa. Exatamente. Okay. Então vamos aos livros. Dizendo, Apocalipse 1, verso 10, João, o escritor do Apocalipse, diz que recebeu as visões no dia do Senhor. No dia do Senhor. E o dia do Senhor, do ponto de vista bíblico, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é justamente no dia de sábado. Mas então, pastor, por que as pessoas não seguem isso? Na verdade... São orientações divinas. Certo, por que não é seguido pelas pessoas? Eu acho que esta pergunta devia ser feita a eles, mas de qualquer das formas vamos tentar. Eu sei que o pastor poderá, sim. Na verdade, o que acontece é que Deus, embora tenha leis, ele também oferece para cada ser humano o livre arbítrio. Cada pessoa tem liberdade de escolha. Deus apresenta claramente sua vontade para que seja seguida, e é interessante perceber, e você pode encontrar isso em 2 textos bíblicos de Deuteronômio, capítulo 12, o verso 27 e 28, também podemos encontrar em Deuteronômio, o capítulo 30, verso 15,
que a obediência gera bênçãos e a desobediência gera maldição. Então, se queremos usufruir das bênçãos provenientes de Deus, nós precisamos obedecer. Essa é a primeira forma que eu posso responder essa pergunta. A segunda forma é o 2 de Coríntios 4, verso 4. 2 de Coríntios 4, verso 4 justifica que a conduta das pessoas contrárias à vontade de Deus é motivada por um outro ser. Diz Paulo que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. O Deus deste século. Então, Paulo está falando a respeito da ação de Satanás como um Deus para muitos, a ação de Satanás contra a vida das pessoas. Cegou o entendimento das pessoas. O Deus deste século cegou o entendimento. Porque são verdades tão claras nas Sagradas Escrituras, mas que infelizmente algumas pessoas procuram sempre razões para poderem evitar. Só para ter uma ideia, o Êxodo 31, desde o verso 16 em diante, diz que o sábado é para todo sempre, é perpétuo. Esse é o termo que nós encontramos sendo usado por Moisés. O sábado é para tempo indeterminado, perpétuo. O mesmo nós encontramos confirmado em Isaías capítulo 66, o verso 22 e também o verso 23, que declara a perpetuidade do sábado bíblico. O sábado. E para tornar esta informação com mais peso, nós encontramos a guarda do sábado na vida de Jesus. A guarda do sábado na vida de Jesus. Nós encontramos, por exemplo, Lucas 4, verso 16 e o verso 31, a guarda do sábado na vida de Jesus como um costume ou como um hábito. Certo. É engraçado que muita gente diz que o Antigo Testamento já não pode, mas quando está num aperto assim de doença, alguma situação na família, vai para Isaías para encontrar aquilo. Não temas, eu te seguro. Eu te sigo, Isaías 41, verso 10. É verdade, sim. É verdade. Sim. Pastor, no mundo cristão, quem são os que devem trabalhar? Quem são os que devem trabalhar? Porque há aquelas áreas profissionais que são permitidos, né? Ir. Só que alguma coisa eles não devem fazer lá. Certo. Na verdade, o cristão, creio que já apresentamos alguma coisa semelhante na edição anterior. Foi um cheirinho. Exatamente. O cristão deve fazer tudo aquilo que glorifica a Deus. Desde que o nosso trabalho glorifica a Deus, o que fazemos no nosso trabalho glorifica a Deus, então é um trabalho aceitável. Tudo aquilo que não glorifica a Deus não é um trabalho aceitável. O que é que estou a falar? Como justificar o termo glorificar a Deus em relação a esta pergunta? Glorificar a Deus em termos de ser alguma coisa que não fere os princípios bíblicos, não fere os princípios da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, então não deve ser parte da vida de um cristão. Por isso é que em João capítulo 15, o verso 14, Cristo declara: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Jesus está condicionada à obediência àquilo que é a vontade de Deus para a nossa própria vida. Baixando um pouquinho assim, pastor, eu quero citar algumas profissões. Temos a área de medicina, temos a área de educação, temos bombeiros, polícias, tudo assim, isso é interior. Quem são os que devem trabalhar ali? O professor, o médico, o polícia, o bombeiro, quem? Ok, agora consegui perceber perfeitamente a tua pergunta. Sim. Esta pergunta é em relação ao sábado. É em relação ao sábado. Em relação ao sábado. Ora bem, no sábado, tal como nós apresentamos, o legislador apresentou que as atividades a serem realizadas no sábado são atividades dele, ligadas a ele. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Os 6 dias você deve fazer as tuas próprias obras. Agora, quando questionamos a Bíblia, quais são esses trabalhos do Senhor, as obras do Senhor, nós vemos principalmente no ministério de Jesus Cristo. Na edição anterior nós apresentamos que João, de uma forma intencional, apresenta quase que todas as curas de Jesus acontecendo no dia de sábado. Quer dizer que Cristo tinha o sábado como um dia especial de assistência social.
Ele estava trabalhando. É o trabalho orientado para o dia santo. Agora, quais são os trabalhos que não são orientados para o dia santo? São todos aqueles trabalhos que são, assim, propriamente pessoais. Ou humanos. Não tem esse cunho de solidariedade, não tem esse cunho de assistência às pessoas. As pessoas em necessidades, as pessoas passando em situações extremas. E nesse caso, pastor, o médico, já pude perceber que o médico deve, certo. O enfermeiro deve. Certo, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, todas as pessoas que têm uma ação social. Uma ação social, não que eles não são separados ou não devem se separar para adoração, mas quando forem chamados por atividades no dia do sábado emergenciais, eles podem sim aparecer e poder assistir às pessoas que precisam. E podem assinar o livro do ponto? Na verdade, para este dia, recomenda-se que o trabalho que seja feito seja um trabalho sem fins lucrativos. Então não deve ganhar por esse dia. Não deve ganhar. Ele está doando-se, está a adorar a Deus. Apenas está a adorar a Deus. Então, em vez de estar na igreja, ele está neste lugar de trabalho e está adorando a Deus sem necessitar ganhar alguma coisa. Pastor, nos anos passados as pessoas precisavam meios para confeccionarem os seus alimentos. Eles precisavam procurar lenhas, porque o carvão é resultado disso. Hoje nós já temos o fogão em casa e num clique a gente consegue cozinhar. Ao sábado, nós podemos nos ocupar em fazer a nossa refeição, ou continua como os dias passados que eles tinham o maná para evitar que fizessem trabalhos, ir a longas distâncias, buscar lenhas para poder acender e cozer os seus alimentos? Muito bem. A Bíblia favorece a preparação do sábado. Ou a Bíblia recomenda a preparação do sábado. A preparação do sábado começa no primeiro dia da semana, no domingo. E ela tem o seu clímax na sexta-feira. Então a Bíblia favorece. O cristão que guarda o sábado precisa compreender que tem a responsabilidade de preparar-se para o sábado, preparar tudo o que for possível antes do sábado. Isso nós encontramos em Êxodo capítulo 16, chama a sexta-feira como sendo o dia anterior ao sábado. Êxodo 16, o verso 23, diz que respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobrar separai, guardando para amanhã seguinte. Vamos avançar também para o Novo Testamento. Vamos também para o Novo Testamento, é o livro de Lucas. É o Lucas 23. Sim, é o Lucas 23, desde o verso 54 até o verso 56, por ocasião do sepultamento de Jesus, morte e sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. No verso 54 nós encontramos que a sexta-feira era chamada de dia da preparação. Então, nós temos que fazer o exercício de nos organizarmos ao máximo para não conservar muitas atividades ou concentrar muitas atividades para o sábado, porque espera-se que seja um dia que as preocupações sejam mais Deus e assistência às pessoas do que propriamente organização ou preparação das nossas preocupações. Então, estou falando principalmente das nossas atividades domésticas. Nós temos que fazer um esforço para estar quase tudo pronto. O que pode ser feito deve ser apenas um adicional. Não necessariamente toda a preparação, fazer as compras, fazer tudo no mesmo dia. Mas tudo precisa estar atempadamente organizado e a gente fazer apenas conclusão do mesmo. Nós encontramos esta informação de uma forma prática no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10. Eu gostava de ler esse. Sim, pastor. Esse texto bíblico é interessante. Lucas 10. Jesus visitou
a família de Betânia, a família de Lázaro e suas irmãs, e nós encontramos a seguinte declaração. Lucas capítulo 10, do verso 39 até o verso 42. Diz o texto bíblico, podemos até começar o 38. Indo eles de caminho, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Quer dizer que Jesus chegou nesta casa e esta irmã Maria decidiu passar mais tempo ouvindo os ensinamentos de Jesus. Entre outras palavras, mais tempo em adoração. O verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que foi então, ouvir a palavra. Esta é uma imagem do sábado. Nós encontramos aqui o princípio bíblico ou teológico do sábado nessa história. Quer dizer que é o dia especial da visita de Deus à nossa família, a visita de Deus à nossa congregação. Então temos que procurar o máximo, estar mais concentrados na adoração do que em qualquer outra coisa secundária. Então temos que fazer um esforço, uma disciplina ou instituir uma educação familiar de procurar ao máximo nos organizar durante de uma forma completa, o necessário. A recomendação do livro Lar Adventista, um dos livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é que a preparação comece mesmo no domingo. Comecemos já a perspectivar o sábado e nos organizamos paulatinamente. Na sexta-feira nós temos o clímax de nossa preparação, fazemos o essencial e o que podemos fazer no sábado é apenas alguma coisa conclusiva, alguma coisa que não nos roube tanto tempo ao ponto de perdermos de vista esta visita especial de Jesus, cujo propósito especial é a adoração. Por isso é que esta ideia da guarda do sábado também combate as práticas de determinados cristãos de terem o sábado como um dia de dormir. O descanso físico. O sábado é um dia essencialmente de descanso espiritual. É o dia para a adoração, para nos envolvermos aos pés de Jesus e podermos também, tal como apresentarmos, fazer assistência aquilo que é assistência aos necessitados ou aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa orientação. É bem verdade que em alguns casos nós mulheres que estamos sempre a correr de um lado para o outro, que às vezes o cabelo atrasa. Olha só, a recomendação de Jesus é que todas as mulheres pudessem ter a conduta de Marta para esse contexto do sábado. Não, mas hoje temos muitas Martas, mas pastor, vamos continuar a falar. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Veja como é que o tempo já voou. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Amém. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, aqui, na Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Amanhecer com Deus. Olá, ouvinte, amigo, já estamos de volta para continuarmos a abordar sobre o tema de hoje. E se só agora sintonizou, saiba que estamos hoje a falar sobre as atividades laborais do cristão no dia do sábado. E alguém vai dizer, mas se eles não trabalham, quais atividades laborais? Para isso temos aqui o nosso pastor Osvaldo dos Santos Coelho, faço questão de falar o nome todo, com a autorização da sua esposa, Ana Cristina Coelho. Então, ele está aqui a nos explicar o que fazer ao sábado, quais atividades fazer ao sábado. Na verdade é como se fossem coisas ou atividades, na verdade são atividades viradas para o amor.
visitas a doentes. O médico deve trabalhar, sim senhora, porque eles estão ali para atender pessoas que precisam tanto e tantos Trabalho outros. missionário. Por isso é que a próxima vez não pode sintonizar tarde, senão perde. Estávamos a falar há pouco tempo também se no sábado poderíamos cozinhar, porque antigamente os primeiros homens precisavam recolher lenhas e tudo mais para poder ter o fogo em casa, e era um trabalho. Mas hoje nós temos o fogão e já é muito mais rápido, e o pastor também já explicou sobre isso. Então estivemos a falar sobre a preparação do sábado, que o pastor Cauê disse que o sábado é preparado desde o domingo. Engraçado que passa um sábado, o dia seguinte a gente pergunta o que é que eu vou comer no próximo sábado. É engraçado, pastor, não é? Exatamente. Nós engraçado. começamos a fazer o plano da família de como nós teremos que guardar O sábado. o próximo sábado. E no sábado nós não podemos fazer nada senão uma reflexão ao nosso Senhor. Na verdade, no sábado, tal como estamos e vamos continuar a repetir das mais diversas formas para que a informação se compreenda Sim. de uma forma perfeita, no dia do sábado, nós estamos no dia que não nos pertence. Ele é o dia do Senhor, do é Senhor. dia dele. Então, tudo quanto formos fazendo, tenhamos a certeza que não está fugindo desta inclinação ou esta intenção. O dia precisa ser sempre dele, não é o meu dia. E isso vai ajudar alguns para colocarem de parte o sono profundo, né? Ou o descanso físico. É o dia para adoração, é o dia para servir a Deus, é o dia que as nossas atividades laborais têm essa inclinação santa. Atendemos às necessidades das pessoas, fazemos o trabalho missionário e nós servimos acima de tudo o corpo de Cristo que é a igreja. Pastor, o sábado foi feito pensando no homem. Exatamente, isso é bíblico. Para que o homem descansasse. Nós encontramos justamente em Marcos, né, capítulo 12, verso 27. O sábado foi feito por causa do homem. Então somos nós a visitar doentes e não a sermos visitados. Nós, como servos de Deus, somos convidados a servi-lo deste jeito, para que as pessoas tenham acesso a Deus, né? Ou a face de Deus por meio das nossas próprias ações. No dia do sábado nós aproveitamos maximizar este esforço de dar a conhecer Deus para as pessoas. Isso é interessante. Okay. Maximizamos o nosso esforço. Diferente dos outros dias que estamos ocupados com as nossas atividades, no dia do sábado, então, nós temos mais tempo para fazer esse exercício. É um exercício cristão, é um trabalho cristão, dar a conhecer sobre Deus ou sobre o amor de Deus às pessoas. Já no dia do sábado, nós maximizamos este esforço porque temos 24 horas que pertencem a Deus, cujo propósito principal é esse de espelhar o seu amor para aqueles que precisam. Pastor, há vários tipos de observar o sábado. Há realidades lá fora que as pessoas, os cristãos saem e pensam, olha, amanhã, por exemplo, amanhã será sábado e vamos contemplar ou vamos observar o dia do sábado na praia. Isso é aceite? Todo o ambiente que formos expondo, cada um de nós, se for um ambiente cuja atmosfera continue sendo uma atmosfera sagrada, é aceitável. É aceitável. Desde que seja um ambiente onde a atmosfera santa é visível. Quando formos nos expondo num ambiente onde não é possível desfrutar de uma atmosfera sagrada, então estamos diante de um desvio. Estamos a desviar o nosso pé. Mas na praia encontramos tanta gente, não nos distraímos? Por isso mesmo. Estou falando provavelmente de lugares, né, próximo do mar, onde nós não temos um ambiente daquele gênero. Por isso é que estamos aqui a dizer, em vez de generalizar a negação desta intenção, nós preferimos que as pessoas questionem a qualidade espiritual destes lugares que podem ser, que lá podemos estar, se são favoráveis ou desfavoráveis em relação à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Porque também no sábado é uma oportunidade para refletirmos
em Deus através das obras que Ele criou. Então olhamos para a natureza, todas as maravilhas da natureza, para fortalecer a nossa intimidade com o Senhor. Pastor, temos estado a observar, há tantas designações religiosas e nós vemos que em algumas, no dia em que eles oferecem o culto ao seu Deus, tem pessoas lá em frente a vender. Mas as igrejas adventistas não têm. Alguém a vender bolachas e tudo, não tem. Muito bem, muito bem. No dia do sábado não é aceitável a atividade mercantilista. Não é aceitável. Nós não vendemos e também não compramos. Se for para comprar, o fazemos de uma forma extrema para ajudar alguém que está passando por situações extremas também. Quer dizer que... Alguém, por exemplo, que esteja a se sentir mal. Certo, por exemplo, alguém, na igreja, do certo. nada, olha, pastor, tem ali alguém a sentir mal. Certo. Precisamos de medicamento. Certo. Podemos comprar? Podemos comprar, sim. Podemos comprar. Quer Mas dizer, não em quantidade, nesse caso. Podemos comprar desde que atenda a pessoa, se for em quantidade ou não se for em quantidade, desde que vai ser uma assistência satisfatória. O que tem que acontecer, irmã Calete, é que no dia do sábado temos que fazer toda a assistência possível. Fazer tudo que é necessário para assistir a pessoa de uma forma satisfatória. Então, se for adquirir muito, adquirir pouco, desde que seja deste jeito que vamos fazer essa intervenção completa para que esta pessoa esteja bem, então está correto. O que não se aceita é fazer compra apenas a bel prazer ou fazer compras que deveriam ser feitas nos dias anteriores ao sábado. Ok. Pastor, imaginemos que é visto quase todos os sábados há o culto durante a manhã e atividades diversas durante a tarde. E há pessoas que, por algum descuido, não levam o seu farnel e precisam comer alguma coisa. E eles veem que não tem como, mas tem o dinheiro no bolso. E há algum restaurante ali onde possam comprar alguma coisa. O que fazer? Passar a fome ou comprar esse alimento para poder estar no período da tarde na atividade? Do ponto de vista prático, existem dois tipos de adoradores. Temos os adoradores negligentes, porque tal como estamos a apresentar, de acordo com a visão cristã, o sábado não é um acidente na nossa vida. Não é. Não é. O sábado precisa ser preparado. E são 6 dias. São 6 dias. Tempo suficiente para a nossa preparação cabal. E temos os outros que o imprevisto, por muitas razões, alguma situação na vida, então tiveram essa dificuldade de ter que se organizar da melhor forma possível. Foi uma realidade involuntária. Então não estamos diante de negligência. Quando estamos diante de negligência, então estamos pecando contra Deus em relação à observação do sábado. Quando acidentalmente, por razões forçadas, fomos expostos a esta realidade, então determinadas ações são sim aceitáveis. Imagine que nós não temos alguém que partilhe conosco alguma refeição e tudo mais, então é compreensível. O que não se aceita é pessoas que, por questões de negligência, não fazem uma preparação satisfatória ou uma preparação cabal para o dia do sábado e tentam justificar determinadas ações de sua parte. E já que no sábado não podemos nem comprar, não se pode fazer trabalhos, porque às vezes na hora de cozinhar a gente se distrai um pouco. Então devemos fazer isso na sexta-feira, à tardinha, não é? Quais são os alimentos então que o cristão deve comer no sábado? A recomendação bíblica, tal como nós estamos apresentando, o princípio bíblico da observação ao sábado orienta-nos a fazer um esforço de preparar tudo ao máximo até sexta-feira. Esta é a recomendação. O que formos fazendo no próprio sábado, ligado à alimentação, precisa ser algo conclusivo. É algo conclusivo. São mesmo já as finalizações de tudo aquilo que já foi feito. Não pode ser o começo do trabalho em si. Não se recomenda. Mas, pastor, é aquelas famílias que pensam, se eu não comer o feijão de olho de palma no sábado, para mim não é sábado. Então, eu faço o feijão de olho de palma na sexta-feira, faço o calulu na sexta-feira, mas sábado talvez eu possa fazer o funge. A orientação bíblica é que
quanto maior ou quanto mais simples for a nossa refeição por sábado, melhor, para evitar situações do gênero. Se a pessoa já está acostumada a comer funge tão quente durante a semana, e que depois dá devia sono. dar um intervalo no sábado. Ter uma alimentação mais simples possível é aquilo que se recomenda. Tal como acabaste de afirmar, as pessoas tendem depois a tornar o sábado o dia de descanso físico, que não é o propósito principal do sábado. O sábado é o dia de descanso essencialmente espiritual. Então, refletimos o dia todo sobre a criação e tudo mais. Refletimos, adoramos a Deus, conhecemos como adorar a Deus. Sim. Também fazemos assistência às pessoas, tal como estamos a repetir constantemente. Então temos muito trabalho a ser feito no dia de sábado. Temos mesmo muito trabalho a ser feito no dia do sábado. Então, aquelas pessoas, voltando diretamente à nossa pergunta, que gostam de comidas muito pesadas e tudo mais, essas pessoas deviam fazer um certo esforço para que no sábado não seja o dia para fazer as tais comidas, mas seja o dia de fazer conclusão de quase tudo para o mesmo. Mas é por aí, pastor. Conclusão é o funge. Conclusão é o funge. Porque já fez o feijão, já fez o calulu, agora falta concluir. Então, quando voltar da igreja, eu vou fazer. É tão simples fazer o funge, né? Vocês que fazem o funge, né? Mulheres. Não, o hábito, tão simples fazer o hábito, pastor, então torna simples. Okay. Mas agora, os nossos ouvintes querem saber se dá para fazer o funge. Na verdade, a resposta a essa pergunta devia depender muito da consciência de cada um. Okay. Recordar que a história que nos revela o princípio mais prático da observância do sábado é a história mesmo de Jesus na casa das irmãs Marta e Maria. Exatamente, na casa de Lázaro, no caso. Essa história de Marta e Maria, é pastor, muito importante. Faz-me recordar que hoje em dia vemos muitas Martas, e como eu já estou a puxar a conversa assim, dessa história, seria bom que o pastor mesmo falasse sobre isso. Certo, nós hoje vemos mesmo muitas Martas, isto é, mulheres que no dia do sábado elas ficam mais sobrecarregadas com as preocupações domésticas ou as preocupações da apresentação, preparação pessoal, familiar, do que necessariamente a adoração. Esta atitude é reprovável pelas escrituras. Mas pastor, veja, receber uma visita. Elas receberam uma visita. A melhor visita do sábado é Jesus. Sim, é Jesus. Sim. Mas ela ficou preocupada. O que é que eu vou dar? O que é que eu vou servir? Toda mulher preocupa-se que o ser mais especial jeito do sábado, que é Jesus Cristo, desaconselhou esta atitude. Desaconselhou. Certo. É preciso compreender. Então, em vez de nos preocuparmos mais com visitas humanas, nós precisávamos nos preocupar mais com a visita celeste, porque é o propósito principal do sábado. Quando Deus diz lembra-te do dia do sábado, Deus está dizendo lembra-te de mim. É dele, é da pessoa divina, como visita especial à família, visita especial às nossas congregações. Mas Marta pensou, precisa comer alguma coisa. Certo. E a visita não pode sair com fome. Certo. Então, pastor... É por isso mesmo, tendo informação de que nós receberemos visita, nos preparemos melhor ao longo da semana. E se a visita aparecer assim do nada? Se a visita aparecer do nada. Já estamos a trazer para a nossa realidade. Certo. Sim. Adoremos com a visita. Partilhemos com ela o máximo ou mínimo que temos para aquele sábado. Ok. Certo. Pastor, se tivermos que receber, continuamos em visitas, receber alguém em nossa casa que não professa a nossa fé, o que fazer para mantê-lo ali, a ouvir aquilo que a gente acredita, que é a nossa fé? Porque há quem diz, essa família é cristã, isso não me agrada muito, mas quer estar lá, é casa de família. Como fazer? Tu estás debaixo do meu teto, tens de estar ali, tens de ir à igreja comigo, como é que é? Certo, é interessante. Se a Bíblia diz que não é por violência, nem por... nem por força, nem por violência. É interessante perceber que a lei de Deus é também conhecida como a lei do amor. É a lei do amor. Não é possível observar a lei sem ter essa motivação através do amor. É preciso ter essa motivação sempre. Então, a forma como propomos às pessoas a observância do sábado, a compreender a observância do sábado, temos que fazê-lo também com amor.
fazê-lo com amor em termos de que a nossa instrução deve levar em consideração também as realidades da pessoa, o histórico da pessoa, deve levar em realidade a cosmovisão da pessoa, o que a pessoa entende sobre o assunto. Então, temos que encontrar meios pelo qual o faremos compreender o assunto de acordo com aquilo que é a revelação da palavra de Deus. No dia do sábado não deves ficar em casa, atender comigo. Mostrá-lo que o legislador orientou que nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro. As nem visitas, o animal. Nem o animal. Então, está-se a falar de todas as pessoas que estão conosco, estão sendo convidadas a adorar a Deus. E porque adorar a Deus é uma coisa maravilhosa, usar o termo dos brasileiros, gostoso, enfim. Então, nós temos que encontrar mecanismos de levar essa pessoa a compreender que estamos convidá-lo para um momento muito especial do dia, que é a adoração a Deus no dia de sábado. E pastor, quando ele falou sobre o animal e o estrangeiro, a quem se referia? O estrangeiro está a falar de dois grupos de pessoas, mas principalmente o primeiro, que é pessoas não israelitas. Primeiro, pessoas não israelitas. Segundo, está a falar mesmo alguém que não pertence ao nosso ciclo familiar, que veio às nossas portas ou em nossa casa para um determinado termo e também não conhece os princípios da lei de Deus, ou os princípios da lei que a família preza. Okay. Quer dizer, ele vai para a nossa casa, não deve trabalhar. Ele vai para a nossa casa, vai observar o sábado, vai trabalhar, vai fazer aquilo que se faz no sábado. Sim. Ok. Então, e o animal? O animal, nós estamos para aquele contexto, eles eram agricultores e os animais eram usados para esse trabalho, né? Então está-se a falar nada mais, nada menos senão as nossas atividades seculares. Está a falar da nossa vida profissional. Podemos pensar no... Qual é aquele animal que puxa ali a carroça? No boi, né? O burro também, certo, não é? Certo. Não sei se esse é o nome científico. Mas para o nosso contexto aqui, urbano ou cidade, estamos a falar mesmo do nosso trabalho, do nosso emprego. Você é professor, você é universitário, você é empresário. Não é no dia do sábado. Não é no dia do sábado. O dia do sábado é para o Senhor. O Senhor deu 6 dias para fazer tudo que pode ser feito. E é suficiente. É suficiente. Deus é perfeito ao delegar a nós ou nos oferecer 6 dias. Ele sabia que é suficiente para a gente fazer tudo o que podemos fazer dentro do contexto profissional, por formas a reservarmos o sábado para Ele unicamente. Pastor, falamos há pouquinho mesmo, falamos sobre o animal, o estrangeiro. Se calhar algum ouvinte deve estar a dizer, mas onde é que está escrito isso? Sabemos que está em Êxodo, não é? É Êxodo, sim. Já desde o verso Êxodo 20, a partir do verso 10 ao verso 11, nós encontramos tudo isso. Okay. Sim, Êxodo capítulo 20. Podemos até ler, é um texto muito importante. Êxodo capítulo 20, no verso 10 diz que: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Agora vamos começar a contar. Comece a contar. Nem tu. Eu já como dono da casa. Sim, vocês os donos da casa. O casal está falando do casal. Nem tu, nem teu filho. Conte mesmo 2. Tá aqui, pastor. 2. Tá aqui, fale para um rádio ouvinte. 2. Nem tua filha. 3. Nem teu servo. 4. Nem tua serva. 5. Nem o teu animal. 6. Nem o estrangeiro. 7. Está dentro das tuas portas. Quantos? 7. Para o judeu, 7 é o número perfeito. Representa a completude. Está a abranger todas as pessoas. Nem tua serva, nem teu servo. Nem teu servo, todo mundo. Ele ali está a falar para... Está a falar todos aqueles que são subordinados a nós. Nós somos donos de uma instituição, nós temos os empregados em os casa, empregados e tudo, mas todas as pessoas são convidadas. Todas as pessoas que nós temos o poder sobre elas são convidadas nesse momento amoroso da adoração a Deus. Nada de irmos à igreja e deixarmos a cozinheira a preparar a nossa comida. Todos eles precisam adorar a Deus. Todos precisam adorar a Deus. O sábado é mesmo especial, afinal. Muito especial. Mas, pastor, quando se fala... Estamos a voltar aos alimentos. Quais são exatamente os alimentos que nós deveríamos adotar? Os alimentos simples. O quanto mais simples, melhor. Estamos a falar de frutas, estamos a falar de saladas, estamos a falar de sopas. Quanto mais simples o alimento for,
o alimento for melhor. Melhor. Tudo também para reduzir aquilo que é o tempo de confecção desses alimentos ao ponto de roubarem as horas da adoração. Da adoração. Sim, sim, ao ponto de roubar as horas da adoração. Esse é um ponto que nós precisamos mesmo mencionar e enfatizar para que se compreenda que evitemos colocar estas ocupações no sábado, tudo porque estamos perdendo de vista aquele que é a visita especial de casa, que é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pastor, há realidades em que as pessoas dizem, eu não vou à igreja, mas eu vou passar o meu dia num lar, por exemplo, da terceira idade, num lar de meninos desfavorecidos, não é? Para ele, o culto é aquele e não estar ali sentado a ouvir a palavra de Deus. Está errado. Levíticos Está errado. capítulo 23. Levíticos capítulo 23, o verso número 3, nos 23, apresenta, versículo 3. o Sim, verso sim. 3 diz que 6 dias trabalharás, o 7º dia será o sábado, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Sublinhamos essa expressão. Noutras traduções diz Assembleia dos Santos. Congregação estar dos santos, é junto. estar juntos na presença dos irmãos. Quer dizer que esta adoração coletiva é importante. O sábado também é daqueles mandamentos ou daquelas verdades bíblicas que combate a prática de desigrejados. Sabe o que é isso, desigrejados? Não, É um não. termo novo, é uma prática nova de pessoas que entendem que é possível ser cristão mesmo sem se associar à igreja. Desigrejados. Mas frequentando a igreja ou ir à igreja tem uma bênção muito especial. Uma bênção especial e é parte daquilo que Deus recomenda para a observação do dia do sábado. Então, quando estamos a falar que temos que assistir ou atender às pessoas que estão passando por necessidades, nós não estamos a excluir a adoração. A adoração é o ponto mais alto. É o ponto mais alto. Nós precisamos usufruir das bênçãos de Deus, da presença de Deus através da adoração no sentido bíblico da palavra, onde nós nos unimos com os irmãos, exaltamos a Deus através do louvor, ouvimos sua voz através do estudo da palavra e falamos com Ele por meio da oração. Há algumas pessoas que acreditam que ao sair da igreja, elas devem ir direitinho para casa porque acham que levam consigo alguma bênção e precisam deixar em sua casa do que sair da igreja e passar à casa de um familiar ou de um amigo e dizer, vou visitar essa família amiga, depois é que eu sigo para casa. Então ela pensa, essas pessoas pensam que passando na casa de famílias amigas ou de alguém que não seja delas, estão a deixar a bênção que tiveram no momento em que estiveram a assistir o culto. As bênçãos são para serem partilhadas. As bênçãos são para serem partilhadas. Então precisamos Se mesmo. você foi se acredita abençoado, que vai deixar em algum lugar, certo, então é uma que vá bênção. mesmo. É uma bênção. Ok. E quando a bênção é partilhada, a bênção se multiplica. Amém. Bênção partilhada é bênção multiplicada. Então é sempre você a ganhar. É sempre você a ganhar. Então essa consciência é mais uma preocupação psicológica. Não tem uma explicação bíblica de dizer que você tem que pegar a bênção e levar para a tua casa. Se você se sente abençoado, então esteja sempre disponível para partilhar essa bênção para outras pessoas. Que bom. Pastor, quer deixar algum conselho sobre o tema de hoje? Certíssimo, certíssimo. O texto de Lucas 23, o verso 56, nós lemos o texto e eu gostava de ler a última parte desse verso. Declara que estas mulheres que estavam acompanhando a morte e o sepultamento de Jesus, no sábado descansaram segundo o mandamento. No sábado descansaram. Elas fizeram tudo com maior brevidade possível para fazer conclusão de tudo, para voltar e observar o sábado não do jeito delas, mas segundo o mandamento. Existem pessoas que observam o sábado, não o fazem segundo o mandamento. O desafio do cristão sabático, se assim posso dizer, é observar o sábado segundo o mandamento. Observar o sábado segundo o mandamento é fazê-lo de acordo com a revelação bíblica. Quando fazemos as coisas de acordo com
o ponto de vista humano, então nós falhamos. Em adoração. Mas quando fazemos de acordo com aquilo que Deus revelou nas Escrituras, então nós estamos sendo verdadeiros adoradores. Ok. Então, isso aconselha-se que vamos mesmo ressaltar isso, pastor, que o sábado é preparado de domingo a sexta-feira. E sexta-feira é o ponto mais alto. Nada de dizer 18 horas, vou ao salão para fazer o penteado. Isso já para as mulheres. Não. Ok. Só me resta agora agradecer, mas dizer antes que o pastor Osvaldo dos Santos Cauele, ele é pastor da igreja Talatona Metropolitana. Se quiser ter um estudo bíblico, alguma orientação bíblica, é só procurar por ele. Ele está sempre ali. O pastor tem alguns dias, não é, que atende os fiéis. Quais são, pastor? De terça-feira a sexta-feira. De terça a sexta. Sexta-feira das 8 horas às 18 horas. Dentro da semana de preparação. Exatamente. E se for ao sábado? Aos sábados também estamos disponíveis. E se for ao domingo? Também estamos disponíveis. Que bom. Então, 24 horas para serviço a Deus. Que bom. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Amém. E já sabe que estará conosco. Nós fazemos questão de estar com o pastor todas as quintas-feiras. Com muito prazer. E dizer que este programa terá a sua reposição aos sábados. Amém. Então, para quem não for à igreja de manhã, poderá ter a oportunidade de ouvir o pastor ao sábado de manhã, às 10 horas. Amém. Ok. E foi assim o nosso tempo bem aproveitado com o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Será assim todas as quintas-feiras. Ele estará aqui conosco e cada tema vai ser uma bênção. Então, querido ouvinte, convido-lo a estar ali. Vamos pedir que o pastor nos leve em oração. Vamos fechar de maneira especial. Pastor Osvaldo. Nosso bom Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esse momento de estudo da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome porque temos a plena certeza da Sua companhia e direção ao longo desta programação. O desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe todos os radiovintes da 93.9 e que o Senhor nos abençoe de uma forma tal que possamos corresponder ao tema de estudo do dia de hoje, as atividades laborais no dia de sábado. Ensina-nos a guardar o sábado, conforme a orientação do mandamento. Perdoe todos os nossos pecados. Permaneça conosco de hoje e sempre. É o que nós ousamos te suplicar, no nome doce e por amor de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez pela sua presença, querido ouvinte, e dizer que o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Sureia Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage, na produção e apresentação Eu Que Amo Falar Para Si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.